Essa é a 19ª edição do programa Triceratops Show. A gente dedica esse programa ao nosso amigo Denis Ned. Ele já mencionamos ele aqui em outra oportunidade com o lançamento do disco O Cão da Meia-Noite, né? Com o projeto solo do Denis. E nesse último sábado ele passou por uma situação muito bizarra, covarde, foi agredido por aproximadamente 10 pessoas na proximidade da Augusta, na altura do Bomber Pub, eu acho, que era o bar onde ele ia estrear esse show. E esses caras que atacaram ele tinham motivações nazistas, e inclusive ele foi atacado por um soco inglês. Enfim, foi uma covardia assim, sem limites assim, e a gente não poderia deixar de prestar nossa indignação e nossa solidariedade ao deles. A gente espera muito que esse caso não passe em branco e que as pessoas responsáveis por isso sejam punidas, e que a gente não compactua nem um pouco com o fascismo, com nenhum tipo de covardia. Então a gente deixa esse recado aqui, que o Triceratops Show também é um programa antifascista, e isso poderia ter acontecido com qualquer um de nós, assim, sem nenhuma razão, simplesmente para a gente se colocar e se posicionar. Então, se vocês estão voltando a frequentar as ruas aí depois da pandemia, frequentar shows, tomem cuidado. A gente não sabe que tipo de mundo que a gente está encontrando, né? Infelizmente esse rolê fascista, esse rolê que a gente vive na política, na verdade, né, abriu portas para muita gente sair do armário e colocar essa cara, né, essa regra covarde nas ruas. E a gente não sabe como que vai ser o andamento disso, mas que vocês sempre estejam próximos aos amigos, tentem cuidar um dos outros, porque a gente está vivendo um período bem difícil. É isso. Esse é o Triceratops Show. Nosso programa está apenas começando. A Viagem Infinita de Brian Johnston Massacre. Sliffit e o seu fãs alienígenas sem miséria. A psicodelia xamânica de Black Angel, sim, Echo the Bunnyman, e o grande clássico gótico juvenil dos anos 80. Tudo isso e nada mais agora em Triceratops Show!
Saudações cretáceas! Meu nome é Luiz Terra e estamos dando início a mais uma edição do programa Triceratops Show, na sua 19ª edição. Olá, Dudu, como vai você? Tudo certo? Opa, Luiz, tô ótimo. Conta pra gente então, o que você tocou aí? Cara, a gente acabou de ouvir The Black Angels com a música Bad Vibrations. Você já ouviu Black Angels, Dudu? Interessante, confesso que eu conheço a banda, mas eu não ouvi, nunca ouvi por puro preconceito com esse nome. Eu acho muito roqueirão, assim. É interessante você falar isso, porque de fato você vê um nome assim, você não sabe qual que é o plano de fundo dele, né? O Anjo Negro, né? Parece até um nome um tanto genérico, mas a história desse nome é bem interessante. Se você for olhar o disco clássico do Velvet Underground, eles têm uma música chamada Black Angels Death Song, e foi daí que veio. Inclusive, em 2017, eles lançaram um disco chamado Death Song, bem legal, assim, curiosidade. Eu fui no show deles, inclusive, nessa época. Foi aí que eu travei um contato mais profundo com a banda, porque eu também não era muito conhecedor deles. Foi através do Jaime. Ele falou: ô Luiz, tá com tempo livre hoje? Eu falei: tô de boa, vamos fazer um rolê, vamos pra São Paulo e tal. Daí ele, tipo, tinha ingresso sobrando, tava super barato e tal. E daí a gente foi. Eu não conhecia, assim, fui das cegas, assim, e deparei, assim, acho que com o melhor show que eu já vi, assim, pelo menos tá nos top 3, assim, dos melhores shows que eu já vi. Esse show deles, assim, é bem uma viagem infinita, assim, brutal, psicodélico. E daí tem esse disco Black Angels, né, tem o disco Death Song, e inclusive na abertura do show eles tocam, né, tipo, tem um backtrack do som do Velvet Underground, assim, pra falar qual que é a motivação do nome deles, né. Mas esse som que a gente ouviu, Bad Vibrations, ele abre o disco de 2010 da banda, Phosphine Dream. Massa, né? Interessante você falar que é um dos 3 shows que você mais gostou, porque você é um cara que vai bastante show, principalmente show menor, né, que... Não sei, eu achei curiosa essa afirmação aí. Foi um show pequeno, assim, foi lá no Cine Joia, foi pouquíssimas pessoas, assim. Teve a abertura da banda Bike com a My Magical Glowing Lens, assim, fazendo tipo uma jam session muito louca. E da mesma forma que eu não conhecia, você foi introduzido nesse rolê, né? Afinal, pra que servem os amigos se não é que não pra... Oferecer drogas. Também. Expandir a sua visão de mundo. O Black Angels eu diria que é uma droga pesada, muito pesada, assim, ao vivo é brutal, assim, os caras sentam a mão mesmo na distorção, no noise, você sai com sequelas fortes de um show desses. E o legal é que os caras eram muito, muito tranquilos, assim, eles eram bem, tipo, terminou o show, os caras saíram, começaram a trocar ideia com os fãs, assim, a gente até chegou a fazer umas fotos e tal, engraçado. Tá melhor que a Kim Gordon, então. A Kim Gordon, porra, ela é como que eu posso dizer, ela é a deusa do alternativo, né? Então, ela tem uma sede de fãs, assim. Se o Black Angel colocou 300 pessoas no Cine Joia, foi muito, entendeu? Então é uma diferença meio grande. Mas é uma banda massa, assim, independente se ela é popular ou não, eu acho que vale a pena vocês procurarem. Elas fazem uma linha, tipo, de psicodelia, mas uma psicodelia meio dark, assim, não é aquela coisa de flores, não, é uma coisa mais intensa, assim. Eu acho bem legal, assim, o show deles. E recomendo. Grande banda. Legal. Pra mim, Luiz, eu recebi esses dias aí um e-mail, né? Porque agora que meio que, entre aspas, acabou a pandemia, não sabemos, né? Mas enfim, as coisas estão começando a abrir. E eu recebi um e-mail de uma turnê que o Brian Jonestown Massacre vai fazer com o Mercury Rev. Eu recebi que é tipo, vamos fazer essa turnê no Canadá. Porque quando eu morava lá, eu me cadastrei um monte desses sites, assim, que mandam os shows que vão ter, né? Eu fiquei, pô, legal, hein? O Mercury Rev eu gosto bastante. Eu fui no show que teve aqui no Brasil. Aquele álbum deles de 91 lá, Your Self-Esteem, eu acho que é um dos melhores álbuns de 91. Sou bastante fã. Falei, quer saber? Foda-se, vou ouvir qual é que é a do Brian Jonestown Massacre. Pra mim tá no mesmo, uma vibe assim de tipo, bandas que eu conheço e tal, e faz um som legal, mas não tô realmente por dentro. Aí eu peguei pra ouvir o álbum mais novo deles, que se chama justamente The Brian Jonestown Massacre mesmo, né? É o mesmo nome, que é de 2019, e eu fiquei bem impressionado, cara. Eu achei... Os caras são foda. Então, eu achei um rock muito
competente sendo feito hoje em dia. Eu não sei, eu não tava esperando esse tipo de som, assim. Então, o Brian Johnston Massacre, eles têm uma coisa assim bem legal que é... Cada disco deles tem uma... Assim, não tem um compromisso de soar igual, sabe? Então cada disco tem uma peculiaridade muito boa, assim. Isso é muito atraente para quem gosta de acompanhar a discografia de uma banda com vários discos, assim. E eu sinto isso no Brian Johnson Massacre. Tem umas coisas que são mais de boa, mais folk, outras que é shoegazão puro, outras tem uma verve meio 60, Britpop. Eu particularmente gosto muito de um disco chamado Don't Get It Lost, que eu acho que é cada faixa é um disco, sabe? Tipo, cada faixa é um disco diferente, parece. Tem umas piras assim de música eletrônica, até de krautrock. Nossa, assim, uma viagem tal, assim, já viajei forte assim ouvindo esse disco, assim, recomendo muito. Eu acho que o disco que me abriu assim também pra falar, putz, Brian Johnson Massacre, uma banda atípica, né? Uma banda única, né? Então a gente vai ouvir a faixa do álbum mais novo, então, a faixa Silent Stream. Eu achei essa música, não vou dizer parecida, mas a música me lembrou a The End do The Doors. Aí vocês me dizem se concordam ou não. Same Energy. Vamos conferir então. Brian Johnston Massacre com Silent Stream e vamos ver se o Doors aparece aí pra vocês como apareceu pra gente.
strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange. When you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, you're strange. Yeah. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. E é isso aí! A gente acabou de ouvir Echo the Bunnymen com People Were Strange. Exato. Bom, se a música anterior eu acho que parece The Doors, essa com certeza é The Doors, que é a música do filme Lost Boys.
Você já viu esse filme aí, Luiz? Cara, então, né, é interessante porque o Lost Boys é tipo um clássico, né, dos góticos dos anos 80, né, a juventude gótica, oitentista, e esse foi um filme que eu deixei passar, assim, não sei se é por conta do hype mesmo, assim, né, mas tem vários filmes muito icônicos que eu não vi, e o Lost Boys é um desses contos. Ô, louco, caramba. Então vale a pena assistir, Luiz. Vamos ver depois de velho, acho que vai ser legal, né. Então, eu nunca tinha assistido, assisti agora, eu tinha assistido semana passada aqui, eu achei bem legal. Pra quem não sabe, é aquele filme que eles são meio vampiros, e tem o Kiefer Sutherland, Kiefer Sutherland, o cara do 24 Horas, né, pra quem é mais novo. Eu achei o filme, assim, um bom, sabe, um snapshot dos anos 80 mesmo, você sente qual é que é a vibe daquela época. Só vou deixar uma curiosidade sobre esse filme, que eu tava lendo, eu descobri que originalmente a ideia original do filme era pra ser o filme do Peter Pan. Então, a gangue lá, toda deles, era pra ser meio Peter Pan, dos Lost Boys, né? No original, a gangue, aquela coisa de nunca crescer, então... Que louco, não sabia disso não, interessante. É isso. E tem outra coisa também que é interessante mencionar, assim, que muita gente atribui a música Cry Little Sister, que é trilha sonora desse filme, ao Sisters of Mercy. Já ouvi muita gente falando isso. E não tem nada a ver com Sisters of Mercy, né? Tipo, é um cantor X anos 80, qual que é o nome dele? Gerald McMahon. E... sei lá, eu acho que é uma informação válida de colocar. Não é do Sisters of Mercy, não tem nada a ver com Sisters of Mercy. Ouçam Sisters of Mercy, não tem nada a ver com essa música. Mas ela é uma música também que marcou bastante a trilha desse filme, né? Obrigado pelo fact-checking aí, Luiz. Sim, massa, né, cara? E essa versão do Echo the Bunnymen ficou do caralho, né? Muito boa, assim, muito... Echo the Bunnymen é uma banda que também dispensa comentários, né? Não sei se você chegou, assim, a ter uma fase de Echo the Bunnymen. Eu tive, forte. Eu sei. Fala mais sobre a fase. Eu não tive. Conta aí. Então, é uma história, assim, todo mundo que me conhece já deu ter contado pelo menos uma vez essa história, porque é uma coisa meio forte, assim, pra mim. Que eu sempre fui muito ligado ao post-punk, mas, assim, a banda que me introduziu a esse universo foi o Echo the Bunnymen, que eu lembro que meu irmão, ele andava com uma galera, nos cursos que ele fazia vários cursos, né, Grande Otelo, Biblioteca Infantil, e ele fez uma amizade aí com uma galera. E tinha um rapaz cabeludo que uma vez emprestou um CD pra ele. E era nos 2000, né, a grande sensação dos anos 2000 eram os CDRs, né, que você queimava em casa e ia passando de mão em mão, né, pra você apresentar um som, pá. E caiu esse CDR na gente, assim, a gente ficou ouvindo, nossa, cara, a gente amou aquilo, assim, todos os dias a gente ouvia. E o grande mistério desse CDR é que não tinha o nome da banda escrito na capa, né, no escudo, não tinha, normalmente escrevia alguma coisa, não tinha nada escrito, e você botava no computador, dava artista desconhecido. Então a gente ficou martelando, assim, tentando pensar em possibilidades, que banda que era. Na minha cabeça, inclusive, era o U2, assim, pra você ver. Daí um dia, né, a gente finalmente reencontrou esse cara que emprestou o CD, inclusive ele é o Marcão Vida de Papel, que é um puta artista da cidade, nosso Mark Chagall sorocabano. Grande abraço aí. Isso é um plot twist. Plot twist. Grande abraço aí, o Marcão Vida de Papel, que apresentou a gente ao Echo the Bunnymen. Perguntou, que banda que é? Ele falou, o Echo the Bunnymen. E eu me identifiquei muito, assim, porque até então, né, quando eu era mais moleque, assim, eu não me identificava muito com o lance do emo que tava rolando nas rádios, né, o rock contemporâneo dos anos 2000, né, o Linkin Park, e muito menos também aquele rock muito... Assim, até ouvi bastante, na verdade, né? Uns hard rock, aquela coisa meio motorcycle, né? Por conta de, né? Era o que a gente tinha de interessante. Mas depois que eu descobri o Echo the Bunnymen, eu descobri que... Por isso que por que ter me sentido o tempo todo meio... Que eu não me encaixava em nenhum rolê, assim. Porque eu não tinha conhecido a linguagem do rock que me interessou, assim. O Echo the Bunnymen tem um pouco disso, assim, essa coisa meio romântica, melancólica, um trabalho de guitarra magnífico, assim. Eles têm músicas incríveis, arranjos muito bonitos, né? Eles começaram bem punks, mas eles evoluíram muito, né? Introduziram orquestra, cordas nas gravações deles e tal. Então, é uma das grandes bandas aí da minha vida, é o Echo the Bunnymen. Achei uma ótima escolha.
O De Forestieri tem umas histórias quando o cara do Echo the Bunny, como que é o nome dele? O McCulloch. Ele veio pro Brasil aí. Levaram ele pra assistir jogo de futebol, umas coisas bem bizarras. Comer um sanduíche. Tipo o Boulos em Sorocaba, a galera levou ele pra comer coxinha da Real, vê se pode. Ah, é? Porra. Só vamos deixar então o shout out pro Marcos Vida de Papel, que as artes que ele faz são bem fodidas, né? Sim, grande artista, assim, ele é impressionante, assim. É um working class hero, mas assim, não deve nada pra ninguém da arte, assim, sabe? Que a gente vive num país chamado Brasil, tal, então a galera vai conhecer depois, né? Depois, um dia vai descobrir e falar, nossa, tinha esse artista aqui. Mas ele é um cara, um artista e uma pessoa incrível, assim. Tem dessas amizades que a gente tem orgulho, assim. Grande abraço aí ao Marcão. Vou deixar o link no Instagram nos show notes. Ótimo, vejam as artes dele que é foda pra caralho. E é isso aí, Dudu. Vamos seguir nosso programa. Tô sabendo que você tem umas recomendações, não é isso? Sim. Recomendações de um filme, então, que não é Lost Boys. É um filme que a gente assistiu aqui em casa essa semana. Bom, o filme se chama Tora-san in Goto, né? Goto, o nome do lugar. É um filme que a gente assistiu num... o nome do festival se chama Japanese Film Festival, que é assim... eu não sei se você já viu, mas é uns esquemas assim que eles abrem assim o festival pra você assistir os filmes em umas 2 semanas, um mês, e você assiste online, e é isso, depois nunca mais tem o filme. Então teve esse ano, vai ter ano que vem, e aí essa semana aqui teve um preview, assim, então eles abriram alguns filmes que passaram antes. E um desses filmes é esse aqui, então, que é o Tora-san in Goto, que eu digo que é basicamente o Boyhood japonês. Lembra daquele filme Boyhood? Que acompanha os caras lá por 10 anos? Ainda não vi, cara. Não vi. É massa? Boyhood? Então, eu vou dizer que esse filme aqui é o Boyhood bem feito. Boyhood japonês bem feito. Então é um documentário, é um documentário de 2016 que ele segue uma família por 22 anos. Eu acho que, sei lá, começo dos anos 90 até 2000 e tanto. Que é uma família japonesa que mora no arquipélago de Goto. Então imagina uma vida assim bem... morar na praia assim e tal. E a família faz o dom. Uma família de 7 crianças fazendo dom. Então aquele esquema assim de, eles trabalham bastante. Acorda às 5 horas da manhã trabalhando, então. E o pai, patriarca, bem aquele estilo japonês, rígido. E aí você vê assim... eu não sei exatamente, cada X anos a equipe de documentário vai lá, vê como que a família tá. E dá um snapshot assim do que eles estão passando por aquele momento. É bem emocionante, cara. Porque essa questão do tempo, né? Você vê o tempo passar pra eles, vê pessoas que são velhas ficando velhas, as crianças crescendo e tendo que lidar com a vida, né? Um detalhe que eles têm que lidar, assim, se eles decidem, se ao fazer maioridade, se eles continuam morando na ilha ou se eles saem de lá e o pai não quer que saia e tal. Eu achei um filme bem emocionante, assim. Eu acho que talvez a gente consiga se identificar bastante por essa questão de crescer num lugar, não sei, crescer no interior, ter os pais, né, uma figura paterna rígida, que não sabe se comunicar, mas aí quando o pai fica velho, ele fica mais... Eu não sei, cara, eu achei um filme muito, muito emocionante. Eu confesso que eu cheguei a chorar vendo esse filme aí. Qual é o nome do filme, então? Então o filme se chama Tora-san in Goto. Quero ver isso daí. Então, eu sei que tem no Torrent, com certeza. Eu achei no YouTube uma versão com legenda em espanhol, mas eu acho que com certeza vai ter na edição de 2022 do Japanese Film Festival, que acontece em fevereiro. Então, se vocês quiserem esperar, coloca no calendário aí e assistem, porque esses filmes japoneses de família, assim, são muito, muito bons. Eu já assisti alguns que... Sério, Aquele Shoplifters é japonês? Sim, é exatamente isso que eu tava pensando. Eu também chorei. Foda, esse filme é foda. Isso é louco, né? E, cara, já que a gente tá falando de filmes japoneses, cara, num dos programas do Triceratops Shows eu tinha comentado sobre um livro do Haruki Murakami, que é o Homens Sem Mulheres, né? Que é um livro de contos. Cara, ontem mesmo eu vi que já tá rodando aí nos festivais afora aí um filme chamado Drive My Car, que é inspirado no primeiro conto desse livro. Eu não vi ainda, mas, achei interessante, assim, eles
eles filmarem, né, esse conto em específico. Então achei que vale a pena também avisar, assim, pra quem é fã do Haruki Murakami igual eu, já tô bem curioso. Confesso que eu baixei aqui um torrent e ainda não vi, vou ver esse fim de semana, mas já deixo aí a deixa, né, que com certeza vai ser um filme japonês também bastante falado esse ano. Pelo que eu vi, os comentários foram bem positivos a respeito. Eu vou combar então, e também vou recomendar um filme que eu não assisti, que tem agora, que é aquele do... O Herzog, né, fez um filme japonês também, chamado Family Romance. Então, não assisti também, mas eu acho que deve ser bom também. Então vamos recomendar coisas que a gente não vê, eu tô adorando isso. Mas agora, dica cultural, cara. Shows estão voltando. E eu tô sabendo também que algumas bandas aqui de Sorocaba estão voltando. Uma delas é o Senoma. A gente entrou em contato com a gente, né? Vamos trocar uma ideia aí, quem sabe, no próximo programa. Mas eles pediram para avisar que dia 11 de dezembro vai rolar o festival Eden Ground, no Éden, para quem mora no Éden, lá no Bar do Magrão. E esse festival é legal porque marca a volta da banda Senoma, uma banda clássica aqui de Sorocaba, para quem perambulou pela cidade dos anos de 2010, 2012, 2013, vai saber dessa banda aí. Fez bastante barulho, inclusive no aniversário de 5 anos do Sound, eu acho, alguma coisa assim. Um dos aniversários do Sound, que o AJ, o baixista, destruiu o baixo. Uma banda bem legal, eles são meio noise, meio grunge, meio punk também. E no Senoma surgiram outros projetos legais, que é a banda Moon, o Fu El Cuervo, que é tipo o projeto solo do Daniel, né, o guitarrista. Tem a Torta, que é o projeto solo da Mai Manão, que também toca numa banda chamada Crime Kaki. E tem o Bruno Negrão também, que também toca numa banda que agora não vou lembrar o nome, acho que é... Putz, não vou lembrar o nome, mas enfim... Do Senoma pintaram várias outras bandas muito legais e que vale a pena de repente ver, porque não vai ser um show de retorno, vai ser só um show comemorativo e tal. E parte dessa comemoração dos 10 anos da banda vai incluir lançamento de materiais que foram escondidos, né? Materiais escondidos não, materiais perdidos, né? Que não foram lançados, né? Como clipe... disco, single. A gente vai falar um pouco mais, mas depois, em outro momento, mas deixa a dica aí, anote na agenda, dia 11 de dezembro, quem já tá saindo para ver shows, né, para eventos culturais, pode ser uma dica legal. E além do Senoma, eu sei que vai rolar a banda Fones, que também é uma banda que tinha acabado, né, e vai voltar aí para esse Eden Ground. Vão ter outras bandas, a gente vai falar um pouco mais em outra ocasião, mas fica a dica. 11 de dezembro, então, festival Eden Ground no Bar do Magrão. Lá no Éden. E agora, tem mais alguma consideração, Dudu? Não, fechamento. Beleza, pra fechar o programa a gente vai uma banda muito foda que eu descobri ano passado. É um power trio da França de garage rock, com uma certa pitada, um certo flirt com doom rock, com doom metal, né, no caso stoner e space rock, mas é uma banda legal, apesar de ter um stoner como um dos subgêneros. É uma banda muito legal. O ano passado eles lançaram um álbum chamado Umon, com 2 M's e um N no final, Umon. E me chama muita atenção que a capa do disco é uma ilustração de um artista italiano chamado Philip Casa, que é um grande ilustrador aí de ficção científica tal, dos anos 70. E achei muito massa a arte desse disco, ter um desenho assinado por ele e tal. Então, é outra curiosidade. E, é um disco foda, do começo ao fim, e essa é uma das minhas faixas favoritas, que é a faixa Coming, It's Coming, que tem uma pegada meio krautrock também, meio noise. Os caras não economizam assim nos efeitos, assim, é bem legal. Pra quem anda desacreditado das guitarras, né, do rock, assim, essa é uma banda que pode animar muita gente, tenho certeza. E é isso, meus amigos. Da minha parte é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Mais uma vez eu reitero que esse programa é dedicado ao Denis. Força a todo mundo próximo, né? Vamos cuidar um dos outros.
E é isso, nós nos vemos numa próxima. Muito obrigado. E se vocês quiserem trocar uma ideia com a gente, o e-mail é contato@triceratops.show. E se quiser ouvir os outros programas, show notes, saber detalhes, né, do que a gente andou citando, www.triceratops.show, vocês encontram tudo sobre a gente. A gente também está no Instagram, triceratops.show. Então, colhem lá e interajam com a gente. Mande e-mail e vamos trocar ideia. Tem o Twitter também, Luiz. Infelizmente, não tem nem um terço dos seguidores do Instagram, pra você ver onde as pessoas realmente estão, né? Tem o Twitter, né? Então entre em contato com a gente no Twitter também, que é Triceratops Show. Vamos ficando por aí. Muito obrigado aí pelo carinho de todos. É muito importante os feedbacks e os comentários. Valeu, beijo!